Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Eduardo Zucchi, eu já vou chamar ele aqui. Seja muito bem-vindo, Eduardo, ao programa As Oi, Pessoas Eliane, Inspiram. tudo bem? Olá, Tudo todo bom? mundo, tudo certo? Que legal, Obrigado pelo convite, estar participando aqui desse programa tão especial que inspira literalmente as pessoas, né? Ai, que legal. Fico muito contente de tu teres aceito aí o nosso convite, né? O Eduardo, na verdade, ele trabalha com arte, né? Então, ele tem as suas obras desde o estilo cubista, passa pelos desenhos digitais, ele é formado, né, em design gráfico também, né, Uhum. Eduardo? E isso, Autodidata, é professor, então a gente vai conhecer um pouquinho mais do Eduardo aqui e do que ele faz, né? Que são realmente artes muito bonitas, né? E muito diversificadas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica aqui com a gente. Mas, Eduardo, olha só, para a gente iniciar e conhecer um pouquinho mais da tua trajetória profissional, conta para nós assim, como é que iniciou isso na tua vida, como é que a arte foi parar aí na vida do Eduardo? sabe, Eliane, foi meio natural, assim, a gente não sabe direito dizer e com precisão que época que foi, a gente lembra momentos da trajetória. E aí, um dos momentos bem marcantes é que, quando era criança, eu ia com meu pai no comércio, auxiliar ele no trabalho, né? E aí, quando sobrava um tempinho, eu ficava brincando, né? E zoando o jornal lá, fazia bigodinho nas mulheres, maquiagem nos homens, e aqui eu achava aquilo divertido, aquilo me chamava a atenção. Até que um determinado dia eu disse assim, vou tentar copiar essa fotografia, né? Me lembro que era de uma mulher bem bonita, e aí eu peguei ela e tentei copiar e ficou muito perto ou muito mais além do que eu esperava. Diz, puxa, opa, aí me chamou a atenção. Aí eu percebi que já tinha uma noção de arte, de proporção, e aí eu comecei a desenvolver. Aí, quando não tinha cliente, lá no comércio mesmo, eu ia praticando já com a caneta Bic. Eu nem comecei a desenhar com lápis. Então, lápis para mim é recente. A técnica de lápis veio muito menos tempo agora nessa minha trajetória como artista. Eu acho que ali foi um ponto inicial que chamou a atenção bastante para desenvolver essa área, essa veia artística em si. E aí tem alguns pontos que chamaram a atenção, né? Tem algum ponto ali que me deu norte bastante também, foi num evento, na Expo Inter, todo mundo conhece aqui do Rio Grande do Sul, né? Em uma das Expo Inter, eu fui lá passear com o pai, com a mãe, e aí tinha um senhor no meio daquela multidão do bazar, lá do pavilhão do bazar, fazendo caricatura. Nossa, aquilo me arrepiou demais. Eu olhei aquilo, eu disse assim, puxa, que mágico. O cara, a pessoa sentava lá diante dele e ele rápido desenhava a pessoa. Eu disse, pai, eu quero isso. E aí eu pedia para a mãe e para o pai, né? E aí era difícil de conseguir porque era caro. Para nós não tinha a condição naquela época de adquirir aquilo. Mas eu fiquei a feira toda enchendo tanto a paciência do pai e da mãe, tanto para conseguir aquilo. Me ofereceu churros, eu não queria, eu queria caricatura. Eu me ofereceu tal coisa, eu não queria, eu queria tal. Daí eu consegui aquilo. Daí foi que nem ganhar na Mega Sena, eu acho. Nunca ganhei, mas talvez seja a mesma coisa. Eu fui lá e sentei para o senhor fazer, era um uruguaio, se eu não me engano, Vital, alguma coisa assim, tinha um sotaque diferente. Mas ao mesmo tempo que eu estava lá sentado, eu queria ver ele desenhando. Então eu estava lá meio assim, sabe, parado e mesmo assim com esse movimento como criança ali, nossa, eu admirei. Eu cheguei com aquele desenho feito para mim, especialmente. Toda aquela multidão ali sentou e fez para mim. Eu tenho ele guardado até hoje lá na casa dos meus pais, né? E é um marco que chamou assim, eu quero viver disso. Eu acho que aí foi o ponto que o Eduardo disse assim, eu quero isso para minha vida, eu quero trabalhar com arte. Ali que a magia aconteceu, eu acho. Que legal, que legal. E depois, né, eu acho que cada artista, né, Eduardo, tem o seu momento, assim, de se ver como artista, né? Talvez esse momento aí tu já começaste a pensar, não, eu tenho valor, eu tenho aí um talento para trazer para Uhum. o mundo, né? E, Eduardo, eu sei que depois tu foi fazer graduação também, né? Conta um pouquinho para nós da tua E graduação, como é que foi isso para ti?
E isso, como eu era muito curioso como desenho, queria aprender bastante a desenhar e não sabia direito para que área que eu queria trabalhar, entende? Que área que fosse trabalhar. Aí eu entrei numa pesquisa para ver o que tinha de desenho, né? Daí tinha muita arquitetura, mas a arquitetura era uma coisa que não me chamava ainda, nem a questão da publicidade. Aí eu me lembro que na época tinha um desenho industrial, que hoje nem existe mais, né? Era um desenho industrial, e eu entrei como desenho industrial na Ubra, particular, trabalhando e pagando diariamente o trabalho e conquistando o espaço, né? E aí, só que como eu pagava por conta, né? Eu levei cerca de 8 anos para finalizar mais ou menos a faculdade, muito mais do que deveria, o normal, né, em si. E nesse período houve uma transição. Aí o desenho industrial deixou de ser desenho industrial e virou design, né? Então foi bem bacana isso, porque daí eu peguei os professores das antigas, que era do desenho industrial, e os professores novos que estavam entrando, que estavam mostrando um pouco de tecnologia para o desenhar, né, o digital em si. E isso trouxe uma balança bem legal para a minha trajetória, porque aquele raiz eu curti demais, aquele novo, e aí isso acabou sendo agregado dentro do processo criativo meu. Ali eu aprendi muita coisa, aprendi sobre cor, aprendi sobre teorias de Gestalt, semiótica, tudo que traz para o desenho que a gente às vezes não percebe, né? Mas que está ali. A gente está ali, a gente queria aquela harmonia e queria aquela percepção diferenciada, aquela organização visual, que eu costumo dizer. Isso me ajudou muito para organizar o Edu como artista. O Edu como design é uma coisa, o Edu como artista é outra coisa. E nessas técnicas eu tentei trazer tudo também para o desenho, porque a minha paixão mesmo sempre foi desenhar, né? E pintar e colorir e trabalhar com a cor. E ali na faculdade me esclareceu muita coisa sobre a cor. Aí eu comecei a entender a cor diferente, comecei a criar minhas cores, né? E as minhas misturas em si. E isso, mesmo com essa indecisão, tenho certeza que foi a faculdade que agregou muito nesse meu processo, sabe? Legal. E então, eu vou te perguntar aqui, eu já fiz essa pergunta para um outro artista também, né? A gente pode se tornar um artista, né? Pode aprender a desenhar, e eu acho que tu hoje trabalha muito com os teus alunos também, né? Essa construção, né? Porque às vezes eu vejo assim as pessoas colocarem o artista assim, lá no topo, né? Mas tem um Exato. aprendizado por trás, né? Olha só, tu tá contando aqui pra gente, né? Que tu te especializou, que tu procurou atividades que pudessem aprimorar esse talento que tu já tinha, né? Sim, sem dúvida. Eu acredito muito, Eliane, que a arte está dentro da gente, sabe? Qualquer um, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai se identificar. Quem que nunca tirou uma fotinho de selfie e olhou a foto e avaliou? Essa eu vou postar, essa eu vou eliminar. O que você está fazendo? Você está buscando o teu senso artístico, tuas proporções em si, e está vendo se aquilo está dentro daquilo que tu considera esteticamente bonito, né? Então aí tu aplica isso dentro de uma plataforma. Tu não deixa de por segundos ali tu avaliar se aquilo vale a pena para ti ou não vale a pena. Isso é cada vez mais a gente está se tornando visuais, então cada vez mais tem essa avaliação natural da gente. Então isso prova que realmente você tem uma estética, você sabe o que te traz um conforto visual, o que não te traz, o que te traz um ruído, o que te traz uma incomodação. Eu acho que realmente isso, a gente tem que aproximar a arte em si. E a gente aproximando a arte, a gente vai vai começar a ver que ela não é tão individualista, não é só para alguns, é para todos em si. Tem um evento que a gente fez uma vez, quando eu participava do grupo Arte 15, que foi falando sobre colaboratividade, né, na CIS ali de São Leopoldo. E aí a gente colocou almofadas no evento, personalizada com a arte dos artistas individuais. E aí foi muito legal a experiência de estar ali escondidinho e vendo como que as pessoas iam lidar conforme elas iam chegando com as almofadas. Teve umas que olhava e não sabia o que fazer, se botava no lado, botava no outro. Teve umas que já chegaram e abraçaram a arte. Eu acho que aquilo ali mostrou muita interação individual de cada um com um objeto expressando arte, certo?
Então, aquilo ali me fez perceber, porque aquilo ali foi uma ideia que eu agreguei dentro do grupo para que a gente trouxesse a proximidade da arte em si para o dia a dia, né? Tu tomar uma xícara, um cafezinho, uma xícara personalizada, tu ter a tua arte na parede, isso traz um dia diferenciado para ti. E aquela experiência ali provou isso. Eu acho que é exatamente isso, Eliane, que eu tento buscar. É trazer a arte presente, ali, se fazendo presente. Porque o artista, na minha opinião, ele consegue ser artista quando ele está presente. Ele percebe os fatos em volta e dentro do que ele percebe, ele transforma em formas e cores. Acho que o caminho é por aí. Então, acho que isso é muito importante a gente realçar aqui, que Com não certeza. afastar a arte, mas sim aproximá-la, né? Que ela seja inclusiva e que transforme vidas, né? Eu acho que o acesso à arte para todo mundo, né? É uma pena que a gente não tenha isso ainda de uma forma mais processual nas escolas, né? Algumas escolas têm, outras não, né? Mas a gente sente a diferença de um ser humano que já está Uhum. inteirado com esse meio, né? E fazendo aí suas evoluções, né? Mas, E aqui, Eduardo, oi? desculpa interromper, é que aqui a gente está falando só da arte visual, né? Tem a arte da música, da dança. Total. Todo mundo tem um pouquinho, mesmo que tu dance um pouquinho tortinho, tu te comunica, tu É, te expressa. Eu sou muito zero dançando, né? Então, mas eu danço, eu não deixo de dançar por isso, porque a gente precisa se comunicar corporalmente também. é. Então, eu acho que é isso. E eu acho que assim, ó, a gente estava num quadro pior, eu acho que a gente está num quadro de melhoras. Se tu olhar na rua, tu vê muito mais grafite, tu vê muito Uhum. mais comunicação visual, tu vê mais apresentação cultural nas praças. Claro que não está naquela velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que tá sim, a arte está começando a ficar mais presente. Tu tá vendo muita possibilidade. A rede social é uma, né? Se É tu entrar verdade. ali, tu fica babando pela arte de cada um que está trabalhando ali, né? É encantador. É uma manifestação, né? Uma É. manifestação do ser humano, né? Mas, Eduardo, deixa eu te perguntar, assim, tu que vive isso intensamente no teu dia a dia e vive também vendendo as tuas artes, como é que é esse mercado para quem quer se aventurar, por exemplo, e de viver da arte, principalmente dessas artes que tu fazes, assim, como é que está o mercado hoje? Eu acho que assim, ó, que o mercado, hoje eu estou muito mais focado em aulas, né? Hoje eu estou mais como orientador, né? E não estou dizendo que não vendo o trabalho, vendo sim, mas meu foco ainda não é uma loja, não é a venda do trabalho em si, mas a venda assim dessa transformação que a gente está conversando de jovens, né, que saem um pouco do digital, aquela tablet ou fica ali só que venha para o físico e pratique um pouco da arte no físico, né? Então essa transformação do dia a dia para mim está ótima aqui. Eu acho que é um caminho que está se construindo e sim as vendas acontecem por rebate, né? Acaba um conversando com o outro e pergunta, pai, do que tu tem a venda? Daí eu mostro e acontece assim a venda por natural, sabe? Por comunicação. O meu foco principal hoje é atender as cidades em volta de São Leopoldo. Eu trabalho e São Leopoldo abriu as portas para mim como arte. Então, a minha transição ali é expandir, né? Começar a expandir aos pouquinhos. Eu conseguindo atender um pouco São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, de onde que eu sou. Canoas é um dos lugares que menos consigo ainda interagir com o cultural. Não sei se é pela distância ou pela questão de atração da arte em si. Mas eu estou conseguindo conquistar isso. Já faz 10 anos que eu dou aula de desenho, de fato, e 10 anos que eu trabalho com arte, que vivo de arte. Então, um ajuda o outro. E trabalho com design também. Então, sempre vem, conforme, eu costumo falar, é como se fosse aquele equilibrista de pratos, né? Cada pratinho é um objetivo. Tu não pode deixar o prato cair. O artista ele tem que saber dar a atenção necessária para aquele prato que está mais bamba, ou aquele outro que está girando muito rápido e diminuir a velocidade. Então, eu acho que é comparado com isso. Então, a gente tem que saber lidar. Mas tem que persistir. Tu vai receber muito não. Tu tem que ter, sim, um pé no chão e autoconhecimento de ti para tu dar o passo sequencial. Vai ter teste, vai ter um monte de coisa nesse sentido e a gente tem que estar preparado. Saber que isso
tem uma consequência hoje em dia. Eu costumo até dizer que eu falo, não é que eu não fale de arte, eu praticamente diariamente eu catequizo sobre a arte. Eu vendo a ideia e tal. Mas cada vez está acontecendo mais naturalmente, não é tanta saliva que a gente precisa gastar. A gente Maravilha. consegue o espaço e trabalhar isso tranquilamente, né? Que legal. E, Eduardo, agora a gente vai entrar assim num segundo momento aqui da nossa entrevista, tá? Perfeito. Que eu queria falar um pouquinho sobre o teu processo criativo. Eu sou muito, não sei se é só eu, tá? Mas eu olho um quadro, olho uma tela, né? Compro um livro, eu quero saber como é que isso foi gerado, né? Quem é o autor, de onde ele veio, né? Eu acho que esse programa também, as pessoas inspiram, é muito disso, assim, para a gente conhecer um pouco mais de quem está por trás desse trabalho, às vezes, que a gente compra, desse produto que a gente adquire, né? Dessa obra que a gente está buscando aqui. Como é que... conta um pouquinho, assim, do teu processo criativo, tá? Eu vou agora colocar uma tela, a primeira tela, essa em preto e branco aqui, para a gente iniciar, para te começar a falar um pouquinho sobre esses momentos teus de processo diferenciado. Eu sei que tu usa materiais muito diferentes, né? E isso é bem legal, que talvez refletem aqui um momento da tua vida e queria conhecer um pouquinho mais. Então, primeiro essa tela aqui em preto e branco, conta um pouquinho para nós, um pouquinho sobre ela e sobre esse processo criativo. Certo, assim, ó, inicialmente eu acredito que esse processo é para todo mundo, tá? Se a gente entender, por exemplo, eu dizer para ti, Eliane, pensa numa cadeira, né? Tu pensou nela? Pensou, né? A Tem minha quase cadeira, né? Tem certeza, essa. tem quase certeza que você pensou em preto e branco, pensou em forma. Então, eu acredito que a iniciativa do desenhar tem muito mais a ver com forma e com a cor. Então, essa primeira tela, ela é uma trajetória que eu já venho fazendo há alguns anos. Eu gosto muito de achuras e trazer além da imagem em si, desse trabalho, trazer além da imagem uma história. Né? Essa que é a diferença. Tem o desenho técnico de uma cadeira e tem a cadeira que tu pode desenhar com uma curiosidade, sei lá, dar um exemplo. Vamos trabalhar no imaginativo aqui. Tu desenha uma cadeira de madeira, perfeito. Agora tu desenha uma cadeira de madeira onde uma das pernas está de ferro, cria uma curiosidade. Tu pensa assim, pô, isso aqui está além do contexto. Então, isso que eu busco nos meus trabalhos. Eu busco no meu trabalho, principalmente quando é monocromático, contar uma história. E nesse trabalho aí foi uma inspiração que saiu no sentido sem preconceito. Eu, quando estou desenhando, eu não tenho avaliação se aquilo ali vai ser legal, se aquilo ali vai ser ruim, se as pessoas vão gostar. Então, primeiro eu limpo a mente para a coisa fluir. E nesse aí veio um tema alienígena. Daí eu escolho normalmente um tema, e nesse foi alienígena. E aí eu comecei a contar a história para mim. Eu narro a história para mim. E aí eu Olha vou só. desenhando a história que eu enxergo. E aí eu vou narrando a história para mim e vou criando. Então, nessa história aí é uma história bem interessante, né? É a história de um planeta que estava acabando o seu tempo de vida, certo? E esses seres que têm um pé só, que parece cangurus, meio cachorro, algo nesse sentido, estão ali para resgatar o povo que habita aquele planeta. E cada área que eles trabalham e resgatam as pessoas daquele planeta, as pessoas não, aqueles seres, eles deixam uma bandeirinha para dizer que ali foi feito o trabalho. E nisso eles estão fazendo todo o planeta para resgatar e levar para um planeta onde eles poderão viver em harmonia novamente. Então, inicialmente, se tu olha esse trabalho, te dá um choque, assim, meu Deus, são o vilão da história, esses caras não dá para confiar. E, na verdade, existe um romance, uma história em cima diferenciada, né? Então, a proposta exatamente era criar esse contraste. Se tu olhar mais ao fundo, tem uma navezinha lá no fundo, que é onde a luz está Verdade. resgatando. É como se fosse a luz, não a escuridão. A escuridão está ficando para trás e a luz está sendo resgatada. Então, cada ponto dessa ilustração, a gente tem uma história para contar. E eu gosto de fazer assim. E eu gosto muito da técnica de achura, de iluminação, de textura. Então eu misturo tudo. Eu sou um artista que experimenta muito mesmo. Então Legal. eu O só Eduardo, nessa linha. sim, esse aqui qual é o material que tu usaste nessa tela?
Nesse eu usei canetas nanquim descartáveis, né? Aham. E também usei um pouquinho de tinta nanquim, né? Com pincel. Em alguns momentos eu Maravilha. trabalhei com a tinta nanquim. E bico de pena, também gosto de usar. Bico de pena é aquele tradicional que tu mergulha na tinta e desenha, mergulha na tinta e desenha. Tem que ter paciência. Eu digo não é paciência, tem que gostar. Então, desenhar para mim eu adoro fazer. Maravilha. Vou colocar aqui uma segunda tela, esse já com um pouquinho mais de colorido, né? Eu queria que tu falasse para nós o que que esse coelho está ali no meio e qual é a narrativa dessa tela. Esse coelho, na verdade, foi uma construção. Ali eu queria trabalhar uma cena urbana, tá? Uma cena urbana. Então eu comecei a trabalhar ela, comecei a fazer os prédios, dá uma sensação de um horário mais ou menos que eu estava imaginando ali, não sei se tu vai conseguir visualizar, seria umas 9 horas para 10 horas, né? 8 e meia, 9 horas, uma iluminação tênua, legal, bem colorida. E aí, do nada, me surgiu a ideia daquele conceito que eu comentei, sem pré-conceito, desenhar um coelho. Inicialmente, o coelho era branco, né? Então, aí eu comecei a desenhar, eu fiz as bordas dele, achei branco meio parado, assim, e aí eu comecei a trabalhar cores. Aí vem um pouquinho da teoria da cor também. A cor Uhum. complementar do azul foi aplicada em cima do coelho, que é o laranja. Isso cria uma harmonia visual também. E aí eu Uhum. quis deixar o coelho um pouco destoado da limpeza dos prédios, para chamar atenção mesmo, além dele. Né? E isso daí nisso foi com o céu foi um dos pontos finais do desenho, que é onde eu fiz o helicóptero para sobrevoar como se tivesse uma equipe de reportagem narrando que apareceu esse coelho gigante na cidade. Então foi uma narrativa que foi se construindo no processo. E aí a ideia era exatamente isso, mostrar ao mesmo tempo uma harmonia de iluminação, de cidade em si tranquila, mas um ser passando pela cidade, não está fazendo mal nenhum, está se cuidando e está se criando essa harmonia. Claro, na arte a gente nunca põe ponto final. Eu gosto ouvir as pessoas que percebem sobre o trabalho para depois eu contar essa narrativa. E aí eu vejo se vale a pena falar a narrativa. Daqui a pouco a pessoa imagina de uma maneira muito mais fantástica do que eu não vou contrariar ela, né? Eu vou deixar ela naquele mundinho. Então a arte tem isso também. Tem caminhos que cada um vai perceber dentro das suas percepções É, visuais e e as suas questões culturais, né? Então é tem bacana uma isso. percepção, né? Eu acho que essa abertura também é própria da arte, né? Porque tu tens uma intenção com a tua arte, eu Exato. recebo a tua arte de uma outra forma, né? Então, e crio também um imaginário em cima disso aí. E isso é maravilhoso, né? Porque é meio que colaborativo a coisa, sabe? Tu tens a obra, mas ao mesmo tempo tu depende muito da pessoa que está vendo, né? Está assistindo, está olhando o teu quadro, tua arte, Uhum. digamos assim, não finalizar, mas assim complementar tudo que tu criaste, né? Sim, sim. Eduardo, eu vou colocar mais uma tela aqui. Agora, o Perfeito. nosso amigo Yoda aqui, né? Como é que é? Eu sei um pouquinho dessa aqui. Eu queria que tu contasse as curiosidades sobre essa tela. Então, esse aí foi uma homenagem aos filmes do Star Wars, aqueles primeiros lançados, tanto que eu procurei fazer o Yoda parecido, ele parece meio mecânico, né? Porque era o efeito especial que tinha na época. Então foi uma homenagem que eu fiz a ele, né? Um dos mestres que é da nossa geração. Tem ele, tem o mestre dos magos, né? Eu acho que tudo são irmãos. O mestre dos Uhum. magos, o Yoda, o mestre do Shiryu, né, em si. Então, todos são meio entroncadinho, meio a ideia de mestre que era daquela geração. E aí eu pensei assim, tá, eu gosto muito da caneta esferográfica, né, a caneta Bic em si. Então, daí eu pensei, vou trabalhar alguma coisa além do preto e do azul, porque eu sempre estava trabalhando preto e azul. O coelho ali também foi feito, mas ele foi um trabalho feito depois do Yoda em si. E daí eu peguei e fiz essa questão, peguei uma fotografia e comecei a trabalhar a base do que eu enxergava com a caneta verde. Só que a caneta verde tem o início, o meio e o fim, né? E teve o fim dela. Só que o fim não teve o fim do desenho. E aí deu uma complicaçãozinha ali no Edu.
E aí eu disse assim, tá, legal, vou amanhã na livraria, eu vou comprar caneta verde, né? Tranquilo. Comprei lá, voltei, fiz um teste no papelzinho antes, né? E o verde não batia com o verde que era o Yoda. Daí eu disse assim, não, congelei. Deixei o desenho pela metade e fiquei esperando, na expectativa de que essa caneta ia aparecer algum dia para mim. Esse lote. Toda livraria que eu ia, levava e dava uma riscadinha e não achava. Procurei mesmo, certo? E até que um dia um dos aprendizes, um aluno meu, estava fazendo desenho com caneta esferográfica, era a caneta verde que eu precisava. Cheguei para ele, vamos negociar essa caneta? Vamos negociar essa caneta. Então, a metade do desenho foi feito num período e a outra metade do desenho foi feito num período mais avançado do Edu. Isso tem mudança da percepção visual, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, o destino trouxe, de alguma maneira, aquela caneta para mim finalizar e homenagear o mestre Yoda. Então, essa é mais uma homenagem. E o meu objetivo ainda com a caneta esferográfica, que foi o que eu comecei a desenhar em si, é chegar no hiperrealismo. Por enquanto, eu estou ainda no realismo, mas a minha leitura ainda é chegar no hiperrealismo. Legal, Eduardo. E agora eu vou trazer a última tela aqui para a gente analisar essa tela super colorida. Conta um pouquinho para nós desse teu momento também. Perfeito. Esse trabalho é para quebrar um pouquinho aquele paradigma que é de desenhar em si, que a coloração tem que vir depois do desenho, do traço. Então, naturalmente, a gente aprende isso na escola. Faz lá um desenho e pinta e não passa a borda. Aqui eu quis mostrar um pouquinho além disso. Eu queria mostrar uma explosão de sentimento de cores, onde a gente ia trabalhar várias cores diferentes. E a partir daí eu ia trabalhar a explosão de sentimento de formas. Então, aqui eu brinquei um pouquinho com essa troca. Trabalhei primeiro o sentimento da cor e depois eu vim com o traço. E o traço foi naturalmente vindo na minha linguagem, que eu chamo de caricatura, que é uma brincadeira que eu faço de geometrias e de expressões individuais do rosto para construir esse traço, que hoje é um dos traços que é mais reconhecido aí por fora da minha arte. Já conhecem, quem já vê o Edu já reconhece a caricatura em si. Então é um trabalho bem autoral esse. Legal, muito bom e super diverso, né? Acho que tem várias obras aqui super diferentes, né? E que mostram um pouco desse caminhar, né? Dessa jornada que o Eduardo fez com relação à sua trajetória profissional, né? E eu queria que tu deixasse, Eduardo, uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Deixar suas redes sociais também, para quem quer se aventurar nessa eu digo que é a magia, né? A magia da arte, né? Faça um convite aí para a galera, talvez te conhecer um pouco melhor até na escola, enfim, né? Fica aí o convite para todos. Certo, então eu convido todo mundo aí a me seguir, né? Eu tenho algumas redes sociais. Aí, né, ali tu sempre vai ter conteúdo sobre arte, sobre o que eu estou desenhando, o que eu estou fazendo, certo? Então é o Eduzuki mesmo, @Eduzuki no perfil tanto do Instagram como do Facebook também. E então ali tu vai me encontrar facilmente, né? Se tem alguma dúvida, busca lá também como Eduzuki no Google, que o Google vai te orientar e vai trazer. Hoje em dia eu estou participando da casa de projeto com um colaborador lá, e é lá que acontecem as aulas aqui em São Leopoldo. Semanalmente, tem horário de manhã e de tarde, onde eu estou trabalhando com os aprendizes também esse desenvolver artístico e visual. Então fica ali em São Leopoldo, na rua São Joaquim, 776. Mas qualquer coisa me chama e a gente troca. Meu celular é 51-992-361619. Também pode me chamar no WhatsApp, que a gente troca uma ideia ali. E tem aula online também, para quem não é da região, que está a fim de aprofundar um pouco da arte, mas são vagas limitadas, mas também tem a possibilidade. Mas o Edu está sempre ativo ali na rede social. Se tu acompanhar, tu vai ver o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. Então, como eu comentei, eu quero propagar arte e é isso que eu estou fazendo atualmente de maneira diversa. Certo? Maravilha, maravilha. Eu estou vendo um último quadro aqui, que eu acho que é uma obra mais recente, né, Eduardo? A tua, né? Uma das últimas pinturas que eu fiz, porque Olha só. infelizmente fiquei alérgico à tinta. Oh. Então eu não posso mais pintar com tinta acrílico, nem tinta a óleo. Então essa aqui foi um dos últimos trabalhos que eu queria trabalhar mais ou menos a alma gêmea, né? Tipo a conexão entre um e o outro, e ao mesmo tempo o petzinho aqui
numa tarde. Que... Aqui era para surgir uma cuia de chimarrão, que ele está segurando, no fim. Não deu para finalizar a cuia em si, mas seria no parque, tomando um chimarrão e curtindo um domingo à tarde aqui de Porto Alegre, ou da região, né, metropolitana. Muito bom, e para quem quiser também, eu sei que o Eduardo está com uma exposição ainda em aberto aqui no sua Arte, né? Aqui no Novo Hamburgo, então que vai ficar até dia 15 de setembro, né, Eduardo? E quem quiser também conhecer um pouquinho mais de algumas obras aqui, que a gente falou, inclusive, né? Então, agradeço, Eduardo, teu tempo aqui com a gente, né? Agradeço as pessoas que também estão aqui com a gente assistindo As Pessoas Inspiram, né? E até semana que vem com mais um programa, tá bom? Um beijo no coração e até lá. Certinho, tchau, tchau.